Acidentes nas rodovias paraibanas deixam mortos e feridos nesse fim de semana. Bandidos furtam mais de R$100 mil em joias após invasão à residência aqui em Campina Grande. Milhares de pessoas acompanharam os eventos religiosos na programação do Carnaval da Paz. E ainda, no esporte, o 13 perde e o Botafogo segue invicto na temporada. Hoje é segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024 e o Borborema Notícias começa agora. Boa noite. Um carro desgovernado atingiu um grupo de pessoas que estava conversando em uma calçada na cidade de Aroeiras, no agreste do estado. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Trauma aqui em Campina Grande e um adolescente acabou morrendo. As imagens impressionam. Jovens conversavam em um local no centro de Aroeiras, no agreste, quando um carro chega em alta velocidade. Dá para ver que havia 4 pessoas no local e, de repente, uma jovem chega correndo e, em seguida, o carro. Após a colisão, o veículo para. Veja novamente por outro ângulo. Uma jovem de 28 anos e um adolescente de 16 foram atropelados e foram socorridos para o Hospital de Trauma. Nesta manhã, o adolescente acabou morrendo. Infelizmente, essa ocorrência que houve no município de Aroeiras, vitimou um paciente que hoje pela manhã, às 7h15, constatamos o óbito desse paciente, estava internado na UTI infantil, um jovem de 16 anos, e a outra vítima encontra-se aqui internado no Hospital de Trauma, no ambiente de enfermaria, aguardando procedimento cirúrgico no punho, que foi uma fratura que ocorreu. No caso da jovem, não tem previsão de alta, não, né? Tudo indica que a alta será realizada após o procedimento cirúrgico durante essa semana, tudo que indica pelo que a gente viu no prontuário, e está mais estável, com certeza, do que está no ambiente de enfermaria. O acidente, ocorrido na sexta-feira à noite, está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Queimadas. 6 pessoas ficaram feridas após um grave acidente envolvendo 3 motocicletas em Boqueirão, no agreste do estado. Ontem à noite a gente deu entrada aqui no hospital 6 pacientes, vítimas de apenas um acidente motociclístico. Foram três motos que colidiram e deram entrada esses 6 pacientes por volta de 11 da noite. 4 pacientes foram liberados, tiveram apenas escoriações, sem necessidade de intervenção cirúrgica, e 2 pacientes necessitaram ser internados. Um paciente do sexo masculino e um do sexo feminino. Ambos tiveram fraturas ortopédicas e estão em leito de enfermaria aguardando a programação cirúrgica. E ainda falando em violência no trânsito, 3 jovens morreram após uma batida entre 2 motos na região do Curimataú paraibano. O acidente ocorreu ontem à noite na rodovia estadual entre Pedra Lavrada e Nova Palmeira, no Curimataú paraibano. Foi uma colisão envolvendo 2 motocicletas. Na hora, morreram 2 jovens. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o local do acidente. A tragédia prosseguiu com a morte da 3ª vítima, que foi socorrida para Campina Grande. Essas imagens mostram a mulher, vítima do acidente entre Pedra Lavrada e Nova Palmeira, chegando ao Hospital de Trauma, socorrida pelo SAMU. Um grupo criminoso invadiu uma residência no bairro Rocha Cavalcante, aqui em Campina Grande, durante a noite de sábado. De acordo com a polícia, os bandidos levaram mais de R$100 mil em joias. Essas imagens mostram um grupo de 4 ladrões que arrombaram uma casa no Rocha Cavalcante no início da madrugada do sábado. Eles tinham acabado de arrombar o imóvel e causaram um prejuízo de aproximadamente R$100 mil só em joias. Mas o bando furtou também um cofre e várias armas. O proprietário da casa é atirador esportivo. A delegada Mairã Moura, que coordena o plantão regional neste carnaval, explicou o crime. Fato ocorrido por volta das 0h25, onde 4 indivíduos ali chegaram num Voyage cor branca, estacionaram numa rua próxima e invadiram a casa de um atirador esportivo, levando 2 armas de fogo, um cofre e várias joias no valor aproximado de R$100 mil. Infelizmente, os indivíduos, quando entraram naquela casa, já foram desligando o sistema de monitoramento de imagens, mas
Por sorte, as câmaras da vizinhança conseguiu identificar os indivíduos e o fato será levado ao conhecimento da delegacia da área para a instauração do inquérito policial competente, a fim de descobrir a autoria delitiva. Para agir com tantos detalhes, com tanta delicadeza, não há dúvidas de que os ladrões receberam informações privilegiadas. Fita passada. Por trás da casa da vítima, uns 15 dias antes, 2 indivíduos ali ingressaram, provavelmente para analisar a situação, a casa pelos fundos, e interessante que naquela construção eles não chegaram a subtrair nada, dando a entender que provavelmente eles foram para fazer o levantamento da área. Ou então alguém mesmo, porque entraram na casa, tinha outros objetos e não chegaram a furtar, objetos de valor como eletrônicos e veículo, e não levaram nada, foram direto ao intento deles, ou seja, as joias, as armas, e depois saíram. A seguir, eventos religiosos reúnem milhares de pessoas nesse fim de semana aqui em Campina Grande. E ainda, Paraíba recebe primeiras doses da vacina contra a dengue. A gente volta já. Voltamos e agora a gente fala sobre os eventos que acontecem no Carnaval da Paz aqui em Campina Grande. Ontem a nossa equipe esteve em alguns dos encontros que têm batido recorde de público em momentos de conhecimento, fé e reflexão. Há décadas, Denise participa do MIEP, Movimento de Integração Espírita da Paraíba. Para ela, o evento é sempre enriquecedor. Aqui nós ganhamos muito mais do que nós possamos dar alguma coisa. Assim, o preço da inscrição, por exemplo, é muito simbólico, no sentido de que aquilo que nós recebemos não pode ser avaliado em termos quantitativos, em dinheiro ou em nenhuma métrica. Recebemos muito. O evento, que teve início neste sábado, segue até terça-feira, com várias palestras em torno do tema central, Senhor, o que queres que eu faça? A 51ª edição do evento mais antigo do Carnaval da Paz reúne milhares de pessoas no centro de convenções de um hotel da cidade. Outro evento que reuniu um grande público em seus primeiros dias de programação foi o Crescer. Esta é a primeira vez que Ângela participa do encontro da família católica. Estou amando, é muito lindo, é muito envolvente, você se entrega a Jesus aqui, você encontra Ele, é muita oração, muito louvor, é lindo. O Crescer chega à sua 28ª edição com o tema A Família é a Luz do Mundo. Neste domingo, a programação foi encerrada com a presença do padre Krishna Shankar, que presidiu a Santa Missa. O evento A Palavra Revelada da Igreja Adventista do Sétimo Dia também chegou ao seu 3º dia neste domingo. A 13ª edição está acontecendo em uma casa de eventos no bairro do Catolé. Emanuela veio com toda a família. Todos os anos eu estou aqui participando da Palavra Revelada. A gente fica grato a Deus, né, por essa oportunidade, porque em meio a tudo a gente vem participar de um encontro que vem refletir sobre Cristo, o Criador, sobre a paz, né? Este ano o evento trabalha o tema Digitais do Criador. Então o objetivo deste projeto, o objetivo desse tema Digitais do Criador é fundamentar, aprofundar as nossas raízes na crença em um Deus que criou todas as coisas. Realizado no Parque do Povo, o evento Consciência Cristã chegou ao seu 4º dia neste domingo. E a expectativa é que reúna cerca de 100 mil pessoas nos 6 dias de evento. Grupos inteiros que chegam em caravanas. Este veio de Sumé. Sempre vale a pena. Esse é o 3º ano que eu estou participando. A nossa caravana veio com quase 20 jovens e com certeza eu indico para quem quiser participar, que venha participar da consciência. A 26ª edição da Consciência Cristã trabalha o tema No Poder do Espírito, com palestrantes de todo o país. O evento será encerrado nesta terça-feira. Muita gente, né? E por causa dos eventos aqui na cidade, os hotéis já comemoram o aumento no número de hóspedes. Alguns hotéis chegaram a 100% da ocupação e já se planejam para as reservas para o evento do ano que vem.
O chamado Carnaval da Paz atrai milhares de pessoas de municípios vizinhos e de outros estados. Nós somos de Fortaleza, chegamos no sábado pela manhã, estamos retornando na terça-feira a Fortaleza. A cidade tem sua rede hoteleira lotada neste período. Antigamente nós tínhamos um período praticamente quando a cidade fechava, né? E hoje, graças ao Carnaval da Paz, nós temos alguns hotéis com 100% de taxa de ocupação e uma média acima de 85, 90. A gente está fechando esses números. Este hotel, que cedia um dos eventos, trabalhou com a antecipação de vendas de pacotes. Como a gente tem um encontro espírita aqui no hotel, a gente já faz pacotes antecipados e o pessoal já, desde o ano passado, eles já compram, mas sempre tem os retardatários, né, que deixam um pouquinho para a última hora. Este ano, o aeroporto da cidade terá 171 operações de pouso e decolagem durante o período do Carnaval. Um número 194% maior do que o mesmo período do ano passado. E muita gente que chega aqui em busca desse refúgio já se programa para o ano que vem. Estou vindo de Caruaru, pretendo me organizar para vir mais vezes. Já é um evento bem famoso, né? Então vai fazer parte do meu cronograma também, a partir de agora. A inflação desacelerou em janeiro e na reportagem a seguir a gente vai saber quais os impactos disso no nosso dia a dia. O índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, teve uma queda de 0,17 ponto percentual. A economista explica que, na balança, os combustíveis, aliado aos transportes, têm puxado a inflação para baixo. O item de transportes, né, que entra aí no cálculo do IPCA, né, respondendo aí aproximadamente por 20%, né, na composição desse índice. Né, e os transportes eles vêm, né, apresentando uma queda de preço, né, nesse mês de janeiro, sobretudo por conta, primeiro, né, uma redução do preço das passagens aéreas, né, tem contribuído aí, e também uma redução do preço dos combustíveis, né, de gasolina, né, o etanol. Já os alimentos e bebidas têm empurrado para cima. Além disso, outros fatores também influenciam na composição do cálculo. Fatores climáticos, né, afetando a produção agrícola, né, a gente tem uma alta de preços de alimentos como feijão carioca, cenoura, né, batata inglesa, as frutas, né, e daí no Brasil, né, e em alguns outros países a gente vem vendo, né, alguns desequilíbrios, né, climáticos aqui no Brasil. Né, excesso de calor nas regiões norte, centro-oeste, né, sudeste, e no sul, excesso de chuvas. E como o termômetro para o assunto é o bolso do consumidor, nós fomos até a Feira Central para saber como estão os preços de frutas e verduras nos últimos dias e o que eles têm sentido. Quais são os produtos que têm aumentado nesses últimos dias? O chuchu aumentou bastante. Chuchu, coentro, hortifruti, né? As folhas estão caras, demais. Cenoura ainda está cara. Continua. Mas dá pra gente comprar no precinho melhor, na Ceasa. Mas a primeira boa tá cara, muito cara. Para combater a inflação, o país adota a aplicação de juros. E para os próximos meses, a tendência ainda permanece de preços altos para alimentos e bebidas. A Paraíba recebeu hoje as primeiras 37.040 doses da vacina contra a dengue. Os imunizantes serão distribuídos para 14 municípios. A Secretaria de Estado da Saúde recebeu hoje as primeiras doses da vacina contra a dengue, a primeira remessa, onde essas doses elas serão distribuídas para 14 municípios da primeira região de saúde. Esses municípios eles foram definidos através de critérios pelo Ministério da Saúde, onde o Ministério utilizou 3 critérios, que é o porte populacional, os municípios que têm o maior número de casos no ano de 2023 e 2024 e o maior número de casos de dengue tipo 2. Então, dentro desses critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, aqui na Paraíba foram contemplados 14 municípios para vacinar contra a dengue no ano de 2024. Essas doses serão distribuídas para esses 14 municípios para que eles já possam iniciar a D1, que é a primeira dose, nas crianças e nos adolescentes de 10 a 14 anos, e nós já temos
um alinhamento técnico com esses municípios no dia 15, para que nós possamos discutir com eles as questões técnicas das vacinas e alinhar a operacionalização da vacinação nesses 14 municípios. A seguir, no esporte a gente mostra que o 13 perdeu e o Botafogo segue invicto na temporada. A gente volta já. Voltamos e o nosso assunto agora é esporte, porque no fim de semana tivemos a segunda rodada da Copa do Nordeste. Ruim para o 13 e bom para o Botafogo. A primeira rodada da Copa do Nordeste já tinha sido muito movimentada e a segunda rodada não foi diferente e foi ainda melhor, já que a gente não teve nenhum 0 a 0. Nesta rodada tivemos 8 confrontos, 20 gols marcados e muita bola na rede. A gente começa com o jogo da sexta-feira entre Sport e 13, que foi marcado por uma polêmica ainda no início do confronto. Isso porque aos 5 minutos de jogo, o atacante Xande recebeu uma dividida do lateral direito Pedro Lima na grande área, mas a arbitragem entendeu como simulação e deu amarelo para o camisa 11 do Galo. O primeiro tempo terminou empatado em 0 a 0, placar que era bom para os paraibanos e melhorou ainda mais após o gol de Xande aos 17 minutos da segunda etapa, que abriu o marcador após uma jogada de contra-ataque. Não deu nem tempo dos atletas do 13 comemorar, porque o empate do Sport veio logo na sequência após Igor, lateral esquerdo do Alvinegro, tentar cortar um cruzamento e jogar contra o próprio gol. Depois disso, o Leão gostou da partida e virou o placar. Aos 26 minutos, o centroavante Gustavo Coutinho tocou prazeres para marcar o segundo e nos acréscimos Pedro Lima deu tons finais para a partida e garantiu a primeira vitória do Sport nesta Copa do Nordeste e a primeira derrota do 13. No sábado, tivemos 4 jogos. Você pode acompanhar aqui na tela da TV Borborema as emoções de River do Piauí e Bahia, e os piauienses surpreenderam. O gol da vitória foi marcado logo no início da partida pelo atacante Crislan aos 6 minutos do primeiro tempo, que tocou de cabeça e os donos da casa conseguiram suportar a pressão do esquadrão baiano. Jogando no Almeidão, o outro representante paraibano, que é o Botafogo, venceu a Juazeirense por 1 a 0 e assumiu a liderança do Grupo A do Nordestão. O gol do Belo foi marcado pelo atacante Pipico aos 17 minutos do primeiro tempo, após um chute de Bruno Cardoso explodir no travessão. No Barradão tivemos mais um jogo com chuva de gols. O Vitória venceu o ABC por 3 a 1. Aos 20 minutos do primeiro tempo, o atacante Osvaldo abriu o placar após tocar para o gol, sem dar chances de defesa ao goleiro Carlos Eduardo. Aos 35, Caio Vinícius ampliou após aproveitar o rebote e marcar o segundo do Leão Baiano. Aos 30 minutos do segundo tempo, o William Oliveira marcou de cabeça o terceiro dos donos da casa. E aos 35, o atacante Douglas Esquilo recebeu um passe rasteiro e diminuiu para o ABC. Fechando o sábado, tivemos mais um 3 a 1. Jogando fora de casa, o Náutico venceu o Maranhão e conseguiu a primeira vitória na Copa do Nordeste após estrear com derrota para o Botafogo. Aos 5 minutos do primeiro tempo, o atacante Paulo Sérgio abriu o placar para o Timbu após um cruzamento na área. 10 minutos depois, Paulo Sérgio marcou mais um após cobrança de pênalti no canto esquerdo do goleiro Moisés. Ainda no primeiro tempo, Leandro Barcia marcou o terceiro dos pernambucanos com a assistência de Paulo Sérgio e o Maranhão descontou após um chute do zagueiro Maicon aos 22 da segunda etapa. No domingo tivemos os 3 jogos que fecharam a rodada. O CRB venceu o Fortaleza por 1 a 0 e quebrou a invencibilidade do Leão do Pici. O gol dos alagoanos foi marcado aos 49 minutos do primeiro tempo pelo atacante Anselmo Ramon após boa jogada de contra-ataque. Jogando no Castelão, na capital cearense, o Ceará empatou em 1 a 1 contra o Altos. Os piauienses saíram na frente com o atacante Matheus depois de uma bobeira na zaga do Vozão. O jogo se encaminhava para uma vitória do Altos, mas Eric Pulga, atacante que já passou pelo Campinense, garantiu o empate aos 53 minutos do segundo tempo, após a bola sobrar depois de um cruzamento.
Fechando a segunda rodada, tivemos a vitória do Itabaiana contra o América de Natal na Arena das Dunas pelo placar de 2-1. O gol dos sergipanos saiu logo no início da partida com o meia Matheus, que marcou após uma jogada de contra-ataque e experimentar de fora da área. Ainda na primeira etapa, o atacante Schultz tocou por cima do goleiro e marcou o segundo aos 26 minutos. E os donos da casa descontaram nesta cobrança de pênalti do volante Souza aos 22 minutos do segundo tempo. A Copa do Nordeste segue nesta semana, nessa quarta e quinta-feira, e claro, você acompanha todos os detalhes durante a programação da TV Borborema. E ainda falando em esportes, a polêmica com relação aos comerciantes que trabalham no Amigão durante os jogos continua. Primeiro o 13 e depois o Campinense começaram a explorar o serviço e com isso os antigos comerciantes não podem mais trabalhar dentro do estádio quando o mando de campo for desses dois times. No jogo do Serra e Campinense, eles estavam lá e Daniela Pimentel foi entender um pouco mais dessa polêmica. Seu Edísio vende pastéis no Amigão há 40 anos. Hoje eu estou aqui porque o mando de campo é do Serra Branca, não aceitou, se fosse Campinense ou 13 eu não estaria vendendo. Isso é ruim para o senhor. Faz quanto tempo que o senhor vende aqui no Amigão? Eu tenho mais de 40 anos trabalhando aqui no Amigão, nunca aconteceu isso, é a primeira vez. No último jogo no estádio entre Serra Branca e Campinense, ele só pôde vender dentro porque o mando de campo era do Serra, já que agora 13 e Campinense fizeram uma parceria com uma empresa privada e nos jogos em que são mandantes, são os clubes que vão explorar o direito de comercializar no interior do Amigão. Isso é uma portaria do governo do estado, dando direito aos clubes mandantes usarem o direito de vender a bebida. E o 13, ele saiu na frente, onde ele se reuniu com a secretaria e pediu a gestão plena do estado. Gestão plena que se dá não só na parte da bebida, como também na parte da alimentação. Os clubes hoje eles pagam uma taxa em João Pessoa da liberação do estado, então eles têm um termo de uso. Por eles serem o responsável e o mandante, tudo o que acontecer, se um torcedor quebrar um vaso sanitário, quebrar uma torneira, é o clube o responsável. Então o clube, por ser responsável, também entendeu que ele tem os direitos de comercializar e de fazer arrecadações além do ingresso. Para os comerciantes, a medida pegou todos de surpresa. Foi imposição dos clubes. E a federação que botou bebidas, água e tudo, a federação, né? Para ter direito, mas não falou em comida. A gente foi pego de surpresa, todo mundo. Agora, quem estava acostumado a vender lanches e bebidas durante os jogos, só vai poder comercializar na área externa. E o Borborema Notícias termina aqui. Muito obrigado por me receber aí na sua casa. Assiste agora ao SBT Brasil. A todos uma boa noite e até amanhã.